Tudo junto ou separado? Uma dúvida comum na hora de criar um modelo de dados com dados históricos e dados atuais. Por que tudo junto escreve separado e separado escreve tudo junto? E aí, pessoal? Tudo 100%? No vídeo anterior eu respondi a dúvida do William sobre o multi e range multi, que são funções que não tem no click, e para fazer cálculo multiplicando linhas precisa dessas funções, e a gente usa lá o exposum log, né, para fazer isso. E eu comentei que tinha uma outra dúvida, eu vou deixar o cardzinho aí do vídeo anterior para você ver depois. E essa outra dúvida é o que a gente vai responder nesse vídeo. A dúvida dele é o seguinte: ele tem uma base histórica aqui, que tem o contrato, a gente já pode ver aqui que é uma chave composta, né? Ó, tem 3 valores aqui nesse campo chave, ou seja, isso já está vindo de alguma base tratada, é o pior cenário para se trabalhar, né? Quando a gente pega os dados puros, do jeito que ele nasce, é muito mais fácil de trabalhar os dados. Então ficar trabalhando com os dados mastigados é muito ruim, né? Eu já comentei com o William já sabe disso, mas vamos trabalhar com o que tem, né? E aqui ele tem 4 campos: chave, faixa de atraso, a data e o saldo. E aqui na base atual também tem o campo chave, também tem a faixa de atraso, também tem o saldo, mas não tem a data, porque aqui é a base atual e aqui é a base histórica. Então isso é uma dúvida comum e o resultado que ele deseja é esse aqui. Então ele vai ter aqui por faixa, mês anterior e o mês atual. Show de bola. Então vamos criar um aplicativo. Criamos aqui o aplicativo. Eu não vou usar o editor de script, tá? Se vocês quiserem que eu faça essa versão pelo script, comenta aí. Mas eu vou usar as bolhas mesmo, porque acaba sendo mais prática e todo mundo já sabe tudo de script, né? Então eu vou usar as bolhas aqui, que é menos conhecido, tá bom? Vou selecionar o arquivo aqui, dúvida que ele mandou. A gente fez no outro vídeo usando esse daqui, então não vamos usar. Então a gente vai selecionar aqui a base histórica e eu já vou fazer o seguinte aqui, aproveitar para dar uma outra dica aqui. Pessoal, escrever chave contrato, chave isso, chave aquilo, chave, 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 são 5 caracteres, né? Chave. Então coloca underline e substitui a palavra chave, concorda? Você não precisa escrever chave, 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 chave em todos os campos. Só coloca o underline, que vai ser o mesmo que você escrever chave em um caractere só, facilita a vida. Faixa de atraso. Essa aqui é a faixa de atraso histórica, né? Então, faixa, atraso, histórico. Essa aqui é a data do histórico e aqui é o saldo histórico, certo? Então, carregando dados, sempre dando significado ao que você está carregando para depois, no modelo de dados, você saber o que é cada coisa. Vamos carregar também a base atual. Aqui é a faixa atraso atual e aqui é o saldo atual, certo? Então, vamos clicar aqui em Next. Show de bola. Temos aqui as duas bolhas. E aqui já começam umas características interessantes. Aqui na base histórica, eu vou acrescentar uma coluna para dizer que isso aqui é a minha base histórica. Como que eu faço para adicionar uma informação de um lugar que eu li e essa informação não está no meu estado original, né? Eu vou clicar aqui em adicionar um campo calculado e chamar isso aqui de qual mês. Qual mês? Então, isso aqui é o meu anterior. Qual mês? Então, esse aqui é o meu mês anterior. Observe que eu só escrevi aqui, ó, entre aspas, simples, anterior. Ele já apareceu aqui no preview, ó, anterior. Ou seja, nessa bolha aqui, eu vou ter uma coluna chamada qual mês, que vai estar com conteúdo anterior. Criar qual mês anterior. Qual mês histórico. Acrescentar histórico aqui para não ficar campo repetido nas duas bolhas, tá? Já que na minha base atual, eu vou adicionar o campo qual mês atual e aqui colocar atual. E também eu vou adicionar aqui um campo data com a data de hoje. Ou seja, toda vez que eu carregar os dados, essa planilha, ele vai ter uma coluna com o dia atual, porque o que importa mesmo é o mês, né? Então, até o final do mês ele vai ser o dia atual. E a partir na próxima carga no mês seguinte, ele atualiza essa base. Isso poderia estar direto na base ali, seria ótimo. Por isso que eu falo que é sempre mais interessante trabalhar com os dados puros do que você ficar trabalhando com dados mastigados, tá? Então, show de bola. Temos aqui a faixa de atraso atual, o saldo atual, qual é o mês atual e a data aqui, que é uma data atual. Então, agora eu vou clicar aqui na minha base histórica e vou clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui embaixo, porque eu quero concatenar ou fazer join dessa base, ok? E aí, como eu selecionei essa base
ela já aparece aqui, foi a base selecionada, e ele está esperando eu selecionar outra bolha para fazer a junção desses dados, né? A concatenação, no caso, né? Não junção. E aqui eu vou dizer o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma concatenação. Show de bola. Observem que aqui embaixo ele não identificou as colunas corretamente. Então eu vou editar o mapping, certo? E vou dizer aqui, ó, faixa de atraso atual vai ficar aqui embaixo de faixa de atraso do mês. Ó, faixa de atraso histórico, faixa de atraso atual. Saldo atual vai ser embaixo do saldo histórico. Então, saldo histórico, saldo atual. Qual mês atual vai ficar aqui embaixo de qual mês histórico e a data atual vai ficar aqui em data do histórico. Ou seja, eu tenho aqui o contrato, eu tenho a faixa de atraso histórico e atual, eu tenho a data do histórico e a data atual, saldo e qual é o mês, se é atual ou se é o histórico, o anterior. E aí eu vou mudar esses nomes aqui, né? Porque eu não quero que no meu modelo de dados final lá, para o usuário na hora que for criar alguma análise, alguma coisa, pensando no self-service, fique com esses nomes tudo cagado aqui, né? Os nomes feitos tudo confuso. Eu quero deixar o mais claro possível para que qualquer pessoa que for criar um aplicativo, lendo o que está escrito, possa identificar o que ele vai usar. Okay? Então aqui vai ser a minha base contrato. Aqui é a chave contrato, né? Vou deixar assim como contrato. Ou nesse caso aqui, o ideal seria ter o número do contrato. Como a gente não tem, eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Eu teria que ter as outras informações, o número do contrato, tudo bonitinho, né? Mas infelizmente não tem, vai ficar assim. Aqui já não é mais faixa atraso histórico atual, é simplesmente faixa atraso, né? Porque eu tenho duas bolhas, uma é histórico, a outra atual, mas na hora de carregar é faixa atraso. Aqui também não é data do histórico nem atual, é data do contrato. Saldo histórico é o saldo do contrato. E qual mês vira simplesmente qual mês. Feito isso, vamos aplicar. Então temos aqui a nossa base de contrato, carregar, ir para a pasta e vamos criar aqui uma tabela dinâmica, onde eu vou acrescentar aqui a faixa de atraso e a medida soma do saldo atual. Formatar como número. E aí, se a gente for ver aqui, olha só, beleza, tenho aqui a minha faixa, tenho a soma total. Ô, tá errado, né? Tá somando tudo. Como é que eu separo em duas? Lembra da coluna que a gente criou para identificar? Então, se eu acrescentar aqui a coluna qual mês, olha lá, anterior e atual. Vamos aqui na ordenação, faixa de atraso, eu vou tirar a ordem numérica para ficar ordenado alfabeticamente. E aí temos exatamente o resultado aqui, ó. Primeira faixa, 457.194.13 e 376.478 e assim sucessivamente para todas as faixas. Então já temos aqui o atual e o anterior. Se eu criar aqui um painel de filtros, incluir aqui o contrato e a data do contrato, poderemos conferir um contrato em específico. Vamos ver? Vamos pegar aqui, filtro, pegar esse contrato aqui, ó. Olha só, 121 a 150, 31 do 7 a... E aqui, 121 a 150, mesmo valor. Tá? Show de bola. Então aqui, pesquisar, selecionar o contrato, tá lá, ó, e anterior. Show de bola. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Copiar, colar. Vou acrescentar aqui o contrato como subnível da faixa de atraso. E aqui no saldo, vamos fazer uma condição de fundo aqui. Se a soma do saldo do contrato é igual à soma total, faixa de atraso e contrato, vermelho. Senão fica o padrão. Vamos ver se isso deu certo. Olha só. Então aqui, esse contrato aqui está igual, esse aqui está diferente. Então esse aqui não tem no mês atual. Esses aqui estão igual, esse aqui não tem no mês atual. Ó. Esse aqui não tem no mês anterior. Tem no atual, mas não tem no anterior. Que foi uma das coisas que ele comentou lá na dúvida. Mudam de faixa, né? Ou ele pode sumir de um mês, ou... porque se ele pagou, ele não está mais no mês anterior e tal, aquele negócio todo, né? E isso pode ser feito também lá no script, usar a função existe para criar uma flag para dizer qual que está no mês atual, no mês anterior. Se quiser manter o histórico, você deve usar a carga incremental do caso 2, onde a gente só acrescenta dados, não altera, não atualiza os dados. E aí você vai mantendo o histórico, inclusive colocando datas ali, você pode ver de quanto tempo que um cliente ficou, né? Quantos meses
que aquele contrato ficou naquela faixa de atraso. Pode usar outros contadores, pode usar outros indicadores para fazer isso, usando a carga incremental e armazenando os dados históricos para, conforme eles vão mudando de faixa, você manter o histórico de em qual mês que ele estava ali naquela faixa e qual mês que não estava. É isso, acho que esclareci a dúvida. Se eu não esclareci, William, coloca aí nos comentários se tem mais alguma dúvida, se ajudou, se era isso, se era outra coisa. Lembrem de curtir, comentar, compartilhe. Pode ser que tenha alguém que precisa tirar essa dúvida aí. Um abraço, até o próximo vídeo.